Olá, meus amigos e irmãos do canal Falando da Bíblia. Sejam todos bem-vindos. Trouxemos hoje a segunda parte do vídeo, onde mostrei 7 curiosidades sobre a Arca da Aliança. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link do vídeo nos cards e na descrição para que possam assistir. Dê uma olhadinha lá, está bem legal. Algumas pessoas nos pediram para trazer a segunda parte, e então hoje a separamos com muito carinho para vocês. Espero que gostem. Mas antes, peço que deixe seu like para ajudar a fortalecer nosso trabalho. E inscreva-se caso esteja aqui pela primeira vez. Ative também o sininho das notificações para que sempre que postarmos um vídeo novo, você esteja avisado e o receba em primeira mão. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeira curiosidade: especificações da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma espécie de baú retangular que foi feito de madeira de acácia e coberto por dentro e por fora de ouro puro. Ela possuía 1,10 m, o equivalente a 2,5 côvados de comprimento, e 70 centímetros, que equivale a 1,5 côvado de largura e altura. Ela era toda emoldurada de ouro puro em toda sua volta. Vejamos. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Êxodo 25, versículo 10 e 11. Além disso, a arca possuía 4 argolas presas em seus 4 pés, sendo 2 argolas de um lado e 2 do outro. Nessas argolas eram colocadas varas de madeira de acácia, para que a arca pudesse ser carregada pelos levitas, e eles não podiam tirar essas varas da arca. Também havia uma tampa de ouro, e nela havia 2 querubins com seus rostos virados para a tampa, e olhando um para o outro, e suas asas cobriam a tampa da arca. Se encontra em Êxodo 25, do versículo 17 ao 20. Segunda curiosidade: a abertura do Rio Jordão. Você sabia que Moisés não foi o único a abrir as águas de um mar na Bíblia? Houve uma outra abertura de água na Bíblia. A Arca da Aliança teve um papel importante nisso. A Bíblia conta que Josué, o sucessor de Moisés, instruiu os levitas pela ordem do Senhor Deus a carregarem a Arca da Aliança diante do Rio Jordão para que as águas se separassem e o povo passasse em terra seca. Assim todos saberiam que Deus estava com Josué do mesmo jeito que esteve com Moisés. E dessa forma aconteceu. Assim que o povo desfez o acampamento em que estavam na beira do Rio Jordão e partiram dali, os levitas foram na frente carregando a Arca da Aliança. Pelo poder de Deus, os levitas pararam no meio do Rio Jordão e as águas se separaram. Assim o povo passou em terra seca. Logo que atravessaram o rio, as águas voltaram ao seu lugar e cobriram as margens como antes. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, também em terra seca. Josué 3, versículo 14 ao 17. Terceira curiosidade: a pureza da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a pureza de Deus. Todo aquele que tocasse na arca sem a permissão do Senhor morreria. Nada que fosse impuro poderia entrar na presença de Deus. Quando a Arca da Aliança foi devolvida pelos filisteus, após ser roubado por eles, a Bíblia diz que eles devolveram após 7 meses para os israelitas. Se você não sabe do
que estou falando, vou deixar a parte 1 deste vídeo nos cards e na descrição, onde contei com detalhes o roubo da Arca da Aliança pelos filisteus. Então, após eles devolverem a arca ao povo de Israel, deram 5 presentes que foram dentro da arca como pedido de desculpas e medo do soberano Criador dos céus e da terra. Porém, esses 5 presentes são descritos na Bíblia como tumores. Cada um era de acordo com os deuses pagãos das cidades filisteias. Quando a arca chegou perante o povo, alguns deles olharam para dentro da arca para ver o que havia nela. E por conta desse ato do povo em olhar para dentro da arca, Deus feriu alguns desses homens, matando 70 deles, já que somente os levitas podiam chegar perto da arca. Deus, contudo, feriu alguns homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? Para quem enviamos a arca? Para que se afaste de nós? Então enviam mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e a levem para vocês. 1 Samuel 6, versículo 19 ao 21. Quarta curiosidade: a arca da casa de Obed-Edom. Após a morte de Uzá, um homem que encostou indevidamente na arca, o qual já falamos sobre essa história na parte 1. Davi ficou com muito medo e temor do Senhor Deus e desistiu de levar a Arca da Aliança para sua cidade em Jerusalém. Em vez disso, a levou para a casa de um homem chamado Obed-Edom. A arca permaneceu na casa de Obed por 3 meses, e nesse tempo em que ela esteve na casa dele, Obed e toda a sua família foram muito abençoados pelo Senhor, pois cuidaram do seu grande tesouro e tiveram a sua presença em seu lugar. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. 2 Samuel 6, versículo 9 ao 11. Quinta curiosidade: a cópia e sombra das coisas celestiais. A Bíblia nos mostra no livro de Hebreus que a arca, o tabernáculo e os outros elementos da lei são uma sombra e cópia das coisas celestiais. Ou seja, tudo o que vemos detalhadamente através da Arca da Aliança, do tabernáculo e tudo quanto Deus instruiu a Moisés para que fizesse, existe também no céu, e lá está originalmente. O que foi feito na terra é apenas uma cópia das coisas celestiais, por isso Deus ordenou que Moisés fizesse exatamente como ele lhe especificou, sem tirar nem pôr. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Hebreus 8, versículo 5. Sexta curiosidade: o lugar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava guardada em um local especial dentro do tabernáculo, que era chamado de Lugar Santíssimo ou Santo dos Santos. Não havia ninguém que pudesse entrar nesse local, apenas o sumo sacerdote, e nem era com frequência. Ele só podia entrar uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelos pecados de Israel. Anos mais tarde, a Arca da Aliança permaneceu guardada no Lugar Santíssimo, no templo que Salomão, o filho do rei Davi, construiu. Ali ela ficou separada por um véu de uma outra sala chamada Santo Lugar. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no Lugar Santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. 1 Reis 8, versículo 6. Sétima curiosidade: o desaparecimento da arca. Nos textos bíblicos, nos é mostrado que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia invadido o reino de Judá e tomado para si a cidade de Jerusalém.
Diz ainda que na última invasão, Nebuzaradã, comandante da guarda real e conselheiro do rei Nabucodonosor, foi a Jerusalém e incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Você encontra em 2 Reis 25, versículo 8 e 9. Após esse grande incêndio que destruiu todo o templo e a cidade de Judá, a Arca da Aliança desapareceu de quase todos os textos bíblicos e não há mais nenhuma menção dela na Bíblia a partir de então. Pois não é dito nem mesmo o destino da Arca após toda essa tragédia. Ninguém nunca achou a Arca da Aliança, nem sabe onde ela foi parar. Isso é um grande mistério até os dias de hoje que muitos tentam desvendar. E então? Você já conhecia essas curiosidades sobre a Arca da Aliança? Deixe aqui nos comentários para que possamos saber e qual delas te chamou mais atenção. Lembrando que a parte 1 deste vídeo estará nos cards na descrição para que possam assistir. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar e compartilhe também com outras pessoas que você acha que vai gostar. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.